Então, minhas irmãs, meus irmãos, confraria querida, espiritualidade amiga que nos assessora, sejam todos, mais uma vez e sempre todos muito, muito, muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, no IBS, em Vila Velha, e NEP, componente do movimento NEP Brasil. Dando sequência aos nossos estudos da primeira epístola, a primeira carta de Pedro, hoje nós vamos orbitar o versículo 17, onde, segundo a tradução de Almeida, revista e corrigida de 1969, se lê da seguinte forma: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Já na tradução da Bíblia de Jerusalém, o mesmo versículo se lê da seguinte forma: E se chamais Pai, aquele que com imparcialidade julga a cada um de acordo com as suas obras, portai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Na Bíblia King James atualizada, se lê da seguinte forma: Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. E na Bíblia de literal, texto e tradução, se lê da seguinte forma: E se por Pai invocais aquele, ou seja, Deus, que sem preferência por pessoas, está julgando segundo a obra de cada um, em temor o tempo da vossa peregrinação, passai aqui. Lembrando que a Bíblia LTT é de literal texto e tradução. Ela traduz do grego no estilo grego de fala e de literatura. Ok? Então, olha que interessante, né? A King James, sempre com o texto mais florido, né, fala em jornada terrena. Já a LTT fala que o tempo da vossa peregrinação. Já a Bíblia de Jerusalém se remete diretamente ao tempo do exílio, da diáspora. Lembrando que a Epístola de Pedro é endereçada aos judeus da diáspora, né, da pseudo-diáspora, como alguns gostam de chamar, porque não foi propriamente a diáspora histórica, mas foi o exílio que se iniciou um pouco antes da destruição de Jerusalém, na década de 70, no ano 70. Okay? E na Almeida, também usa a palavra como LTT de peregrinação. Então, seja a peregrinação, seja o seu tempo de existência terrena, como a King James fala, seja especificamente pelo tempo do exílio ao qual a carta se refere, né, durante um tempo, e aí o tempo se torna uma observação redundante, você precisa estar ciente de que se você chama Deus de Pai e você concorda que esse Pai julga imparcialmente, sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um, a gente precisa ter temor a ele. Porque se ele vai julgar nossas obras, nada mais justo e nada mais inteligente de nossa parte de que nós o temamos. A gente vai propor hoje, então, um estudo que vai perpassar o estudo prospectivo de palavra, mas antes eu queria, para que a gente possa entender bem o porquê do estudo prospectivo dessa palavra, eu queria fazer uma revisão de como essa fala de Pedro ela é totalmente inserida e é totalmente sintônica, né? Coadunando com a sabedoria e com a lei judaica. Porque se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 10, já no versículo 17, você vai ler: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ou seja, desde a época mosaica, desde a lei primordial, que se há a consciência de que Deus não faz acepção de pessoas. E você deve estar pensando assim: nossa, João, mas isso não é óbvio? Não necessariamente. Você tem que lembrar que, historicamente, o povo judeu foi o primeiro, pelo menos até onde se sabe, e historicamente, oficialmente, ele foi o primeiro povo monoteísta. E os povos panteístas tinham por costume, a partir da capacidade de ofertar as primícias desejadas ou as primícias que agradassem às suas deidades, aos seus deuses, essas pessoas eram mais benquistas pelas deidades.
Então, é importante que a gente entenda que quando vem Moisés e a prospecção monoteísta da deidade, ou seja, um Deus único, falar que esse Deus único não fazia acepção de pessoas, não tinha preferência e nem aceita recompensas, era uma forma de distinção, e segundo o entendimento cultural judaico, distinção que dava a hegemonia a esse Deus. Né? Porque, não sei se vocês vão concordar comigo, mas filosoficamente falando, me parece muito óbvio que se deuses podem ser agradados com qualquer coisa que o homem possa ofertar, a função da deidade, enquanto supremacia e plenitude, ela começa a ser questionada. Se o homem pode fazer qualquer coisa que fora do âmbito espiritual, lembre que eu estou falando de agrados em forma material, ok? Recompensas, como o Deuteronômio fala, as ofertas, os sacrifícios, né? Construir templos, construir estátua dos deuses. Se os deuses, a deidade, eles se alegram e gostam mais de nós a partir dessas ofertas, dessas atitudes, vamos dizer assim, concordem comigo que uma filosofia básica já questionaria, pô, mas que Deus é esse que gosta de coisas que são do homem e não das coisas que são dos deuses? Então, uma primeira noção de que Deus, o Deus judaico, não faz acepção de pessoas, era uma evolução cultural, uma evolução teológica para a época, inclusive. Também a gente pode ler lá no livro de Jó, que é como alguns gostam de chamar, apesar de eu ter minha reserva de usar essa palavra, mas a grande verdade é que a maioria dos estudiosos aceitam como uma midrash. O que é uma midrash? É um conto folclórico. Né? E eu gosto sempre de lembrar, quando eu falo do livro de Jó, da história que minha mãe passou com o rabino, né? Que ela foi perguntar quais seriam as provas que nós teríamos que Jó existiu ou não, né? Imbuída de algumas informações que na época eram mais recentes, de que Jó poderia ser uma releitura judaica de um folclore específico dos egípcios, o que não seria surpresa, porque a gente sabe hoje, e os estudos históricos endossam o que eu vou falar, que muito da cultura judaica tem uma influência direta da cultura egípcia, da época em que eles viveram no cativeiro egípcio. Né? Então, eu gosto sempre de lembrar, quando falo de Jó, que a mãe chegou para o rabino e falou assim, não, mas então, quais as provas eu tenho que Jó existiu ou não existiu? Eu estou muito preocupada com isso. E aí o rabino virou para ela e falou assim, minha filha, Jó é uma midrash que tem mais de 3.000 anos. E você realmente, depois de ler ela inteira, a sua maior dúvida é se Jó existiu ou não? Ou seja, o livro de Jó, independente se Jó foi um personagem fictício, lendário, folclórico ou um personagem real, ele é, como todo folclore, passível de moral da história. Então, é um livro norteador moral, ok? Então, eu gosto muito de falar isso porque quando a gente lê Jó, a gente tem que lembrar que Jó é um livro que exemplifica a sua conduta para com Deus. E Jó fala lá no capítulo 34, no versículo 19, quanto menos aquele, se referindo a Deus, que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Jó se defendendo, dizendo, quando foi inquirido de por que ele, tão rico, tão temeroso a Deus, tão bem-sucedido, tão cheio de benécias, que também era um conceito muito batido na época, se você tinha posses materiais, se você tinha sucesso no âmbito social mundano, é porque Deus gostava mais de você. Isso é um comportamento em metodologia puramente pagã, né, politeísta, que os judeus herdaram de forma um pouco mais evoluída, mas ainda assim distorcida. Então perguntaram para Jó, você tão temente a Deus, o Senhor faz todas as obrigações da lei, e você está aí leproso, largado, perdeu tudo, perdeu família, perdeu as posses materiais, e ele se defendendo fala assim, não, eu não posso duvidar de Deus, eu não posso questionar Deus, porque ele não faz acepção de pessoas, nem de príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra da sua mão. A sabedoria de Jó, lembrando, por que Deus não pode fazer asepsia? Porque ele criou todas as criaturas. E se você admite que um Deus é supremo e pleno amor, ele tem que amar plenamente todas as criaturas. E concordem comigo que um amor pleno para todas as criaturas não pode ter distinções. Se é um amor absoluto, pleno, você não pode ser mais amado do que o outro
e nem o outro mais amado que você. Sendo pleno o amor de Deus, ele ama plenamente, mas todos nós igual. E não é do Velho Testamento, mas faz muito parte da sabedoria judaica, até porque Tiago era um exímio observador da lei. É sempre bom lembrar que na carta de Tiago, uma das cartas mais fantásticas que eu considero, né, no Novo Testamento, lá no capítulo 2, no versículo 9, você vai ler Tiago nos orientando o seguinte: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos, ou seja, sois recriminados pela lei como transgressores, nos lembrando que se nem Deus faz acepção de pessoas, quem somos nós para pretendermos fazer acepção de pessoas, privilégios, né, prevaricações? Ok? Então, só para a gente entender o porquê das acepções de pessoas. E, lógico, passando agora à questão do Deus ser temido, porque ele julga a nós todos segundo as nossas obras, nós vamos passar para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, que do hebreu quer dizer reunir, aquele que reúne, mas também pode ser traduzido como professor, né? Eclesiastes, então, para o grego, ecclesias, professor, ou aquele que ensina, aquele que reúne para ensinar, é um livro que traz mandamentos diretos, né? Não como Deuteronômio, que é a revisão, a segunda lei, né? Uma revisão de Levítico, mas os mandamentos primordiais do exercício da lei. Okay? Então, o livro sapiencial e poemático, ou seja, ele é escrito e lido em poemas cantados e é um livro sapiencial, ou seja, traz sabedoria, traz ensinamentos, tal qual Salmos e Provérbios. Ok? E lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 a 14, você lê: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os mandamentos de Deus, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Né? Parecido com o que a gente aprende na doutrina dos Espíritos, né, gente? Que nada vai ser escondido, nada pode ser escondido na espiritualidade, né? E tudo vai ser pesado, e Deus, como fala no livro dos Espíritos, né, quando pergunta, eu gosto sempre de lembrar dessa questão, porque eu acho ela fantástica, quando pergunta assim, a prece pode redimir nossos pecados? Não, redimir não. Você pode, através da prece, pedir força para expiar as consequências dos seus pecados, mas Deus não vê na prece em si, motivo para redenção, até porque senão ele não seria justo, né? Deus vai medir as suas atitudes, a sua obra, na hora de pesar a remissão dos seus pecados. Nada que nós já não soubéssemos no Evangelho, quando a gente lê lá em Mateus 16, 27, logo após Jesus dar aquela bronca em Pedro, né? Afasta-te de mim, Satanás, pedra de tropeço. Por acaso não vou beber o cálice que meu Pai me reserva? Quando Jesus faz a sua primeira previsão do Calvário, né, extraoficialmente, vamos dizer assim. E aí Pedro fala, não, mestre, nós nunca vamos deixar que isso aconteça. E aí logo depois ele fala, né, porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do teu Pai, aliás, na glória do Pai do Altíssimo, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus repetindo a lei, repetindo os ensinamentos dos livros antigos, como a gente acabou de ler em Eclesiastes. Isso tudo eu estou fazendo, gente, para vocês perceberem que esse sentido do que Pedro fala nesse versículo é puramente o conhecimento, a sabedoria, né, a cultura judaica aplicada no versículo. Ok? E para dizer que a gente não falou de ponta a ponta, começamos lá em Eclesiastes, o livro mais antigo, vamos terminar com o livro mais recente, o livro menos antigo, ou o livro que fecha a Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro da revelação. Lá no capítulo 20, no versículo 12, você vai ler no livro de Apocalipse o seguinte: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Os livros que ele fala que abriram-se os livros da vida de cada um, né? E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, né? Tem uma diferença. Os livros que ele falou primeiro é o livro das ações de cada um.
E existe um livro, segundo a revelação de Apocalipse, um livro maior, né, que, se eu não me engano, o profeta Daniel também teve essa visão, né, da deidade, da figura de Deus, que ele detém o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, tanto nos livros das suas ações pessoais, quanto no livro da vida, segundo as suas obras. Então, de ponta a ponta, de Eclesiastes a Apocalipse, passando pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de Jesus, a gente percebe que é uma constante a ideia de que seremos todos julgados de forma justa, sem acepção de palavras, pelas nossas obras. E aí isso nos leva à palavra temor, né? Não sei se vocês repararam nas traduções que a gente trouxe, né? Você vê lá na Almeida, andai em temor. Você vê na Bíblia de Jerusalém, portai-vos com temor. Na King James, procede com sincero temor reverente. E na literal texto e tradução, passai em temor. Então, essa palavra temor, que já causa tanta discussão, principalmente entre as escolas religiosas mais ortodoxas, que levam ao pé da letra que você precisa ter medo de Deus, é uma palavra que, não sei vocês, mas a mim me ressaltou no versículo para que a gente pudesse trazê-la para a baila, para a gente poder estudá-la hoje. Lembrando que, como disse Pedro, no seu capítulo 1, no versículo 20, que é a premissa, né, o nosso jargão de todo estudo, sabendo primeiramente isto. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ok? Deixa eu só resolver uma coisa aqui rapidinho, gente. Já voltando. Deixa eu conferir uma coisa aqui, gente. Pronto. Voltamos à nossa apresentação, então. Lembrando que nenhum de nós aqui está querendo fechar a questão com nada. O que a gente vai trazer hoje de provocação é fruto das nossas pesquisas e da intuição que nós conseguimos captar da espiritualidade e convidamos a todos a fazer o mesmo exercício. Cada um faça a sua pesquisa e se deixe intuir pela espiritualidade para poder chegar às suas conclusões também. Então, a palavra temor, no grego, é phobos, ou phobos, que vem de phebomai. O sentido literal de phebomai é fugir, retirar-se. Mas dentre as definições cabíveis, quando você pesquisa lá na Bible Hub, no léxico grego de Tyers e do Strong, você vai ver que é uma tradução cabível, uma definição cabível, inclusive muito usada nas poesias gregas, segundo o léxico de Tyers, que ela pode ser traduzida como evitar por causa do medo. Não só o ato de bater em retirada, o ato de evitar qualquer coisa porque você teme aquela situação. Evitar a situação ou evitar o objeto, evitar a coisa, evitar a pessoa, porque você teme por causa do medo. Ok? Já no hebraico, a palavra, né, apesar de não ser uma transliteração oficial, ou seja, apesar dos estudiosos não concordarem em uníssono que a palavra phobos pode ser transliterada para o verbo hebraico yaré, a maioria concorda que, quando se trata da palavra temor, dirigida ao temor de Deus, ao temor do Senhor dos Exércitos, ao temor, o verbo yaré se aplica melhor do que quaisquer outras palavras, seja em aramaico, seja em hebraico. Né? Tanto é, e isso endossa essa opinião dos especialistas de ser uma palavra muito apropriada, que ele é uma raiz primária, ele não tem uma derivação. Né? O verbo yaré, ele foi uma criação espontânea da linguística hebraica. E, dentre outras definições, uma das melhores definições dele é colocar em referência temerosa. Pelo menos os léxicos que a gente consultou, todos eles concordam que uma excelente tradução para o verbo yaré é colocar ou colocar-se em reverência temerosa. Não sei vocês, mas aí eu fiquei curioso para saber o que é essa reverência temerosa.
E fomos lá no dicionário disponibilizado na ferramenta do NetSearch e vimos que reverência vem do latim reverentiar ou reverente, que quer dizer respeito intenso por alguma coisa. Respeito intenso por alguma coisa. Já temeroso é aquilo que expressa receio. Então, eu tenho respeito intenso por alguma coisa porque eu tenho receio daquela coisa. João, falou a mesma coisa que você tinha falado antes. Não, preste atenção, ficou um pouco mais suave a ideia. Respeito intenso, reverência. Temerosidade, receio. Não é mais um medo, como um medo primário, um medo irracional, um medo instintivo, como, inclusive, algumas determinações religiosas insistem em colocar a ideia de temor a Deus, como se fosse o nosso medo primordial, o nosso medo primitivo, o nosso medo instintivo, como se não houvesse capacidade de se raciocinar sobre o medo que você deve ter do seu Deus. Então, a palavra receio, concordem comigo, ela torna tudo muito mais leve. E aí, vamos concordar também que quando você tem uma fala, como a fala de Apocalipse, em que todos os mortos, e quando ele fala mortos grandes ou pequenos, ele está falando da importância de cada um, a importância social de cada um, do mais alto, do mais influente e poderoso dos homens, até o mais ínfimo dos homens, todos vão estar diante do trono e vão ser julgados pelas coisas que fizeram. E aí, sempre cabe aquela resposta, sempre cabe aquela pergunta, será que o homem ínfimo consegue ter obras tão grandiosas, tão bem postas no julgamento de Deus do que o grande homem, do que os grandes reis? Isso é uma pergunta extremamente cabível para aquela época, né? Se acreditava, e os gregos até hoje têm um pouco dessa filosofia, mas a filosofia grega antiga, ela pretendia o seguinte, sua alma, eles acreditavam que sua alma seria imortal enquanto ela fosse recordada, ela fosse lembrada. Por isso, os princípios filosóficos da híbris e da até, da coragem e da coragem, sóbria, né? A coragem ainda com prudência e a coragem totalmente imprudente, a coragem da impetuosidade. Os gregos acreditavam que quanto maior eram os feitos dele, mais tempo eles seriam lembrados, então mais tempo eles seriam imortais. Então, pensar já que seremos julgados os grandes e os pequenos, por nossas obras, será que nós, né, sairíamos perdendo? Por quê? Falar que Deus não faz acepção de pessoas, ok, não faz acepção de pessoas, mas ele julga segundo as obras. E concordemos que as obras não são iguais entre os homens. Alguns fazem obras maiores do que os outros. Mas no crivo de quem? Maior aos olhos de quem? Se Deus não faz acepção de pessoas, mas nos julga pelas nossas obras, que tipo de gabarito, que tipo de critério Deus usa para pesar essas obras? Porque se existem homens grandes e homens pequenos, se existem mortos grandes e mortos pequenos, se existem obras que são nitidamente, incontestavelmente maiores que as outras, né? Qual é o critério? Isso nos leva, então, a pensar que a palavra temor, a gente tem 3 perguntas fundamentais a fazer. O que é esse temor? Por que desse temor? E como usar esse temor, então, para que Deus julgue de maneira adequada aos nossos olhos as nossas obras? Quais obras? Como que eu uso esse temor para que as minhas obras possam ser bem vistas aos olhos de Deus e eu possa ser bem julgado aos olhos de Deus? O que é esse temor? Eu acredito que a gente já respondeu, né? A gente já viu que temor é uma reverência receosa. Você respeita muito, mas com receio. Óbvio, porque se nós não podemos conhecer Deus em profundidade, nós não temos pleno conhecimento, pleno domínio. Você não consegue manejar de maneira ótima aquilo que você não tem pleno domínio. Isso, se você não conhece a fundo, você não tem pleno domínio. Por que temer a Deus? Acho que a gente também entendeu isso, já respondemos. Porque ele vai julgar as nossas obras. E o que parece, segundo a fala de Pedro, e consonante à tradição e à cultura judaica, nos dá a ideia de que o temor a Deus, ele é usado como critério para julgar as obras. Tema a Deus, porque ele vai julgar as suas obras. Então, assim,
Não sei se vocês perceberam, tem uma relação entre o temor e o julgamento das obras em todas as fontes, todas as referências que a gente usou para endossar isso, a fala de Pedro. Então, temer a Deus parece fazer parte, ou pelo menos parece nos dar um norte de como ter as obras bem julgadas. Então, fica para a gente somente responder o como, ok? Vamos tentar responder esse como também, dentro da filosofia judaica, desde o princípio, passando pelo Evangelho e pela doutrina dos Espíritos. Vamos lá? Então, como? Como tentar temer a Deus de maneira adequada para que as nossas obras sejam bem julgadas aos olhos dele? Vamos lá em Deuteronômio, vamos começar pelo início. A segunda lei, a revisão de Levítico, a revisão da lei. Lá em Deuteronômio 8,6, você vai ler o seguinte: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos. Concorda que já deu uma luz? Então, peraí. Para temer a Deus, eu preciso guardar os mandamentos, porque os mandamentos vão me manter andando nas sendas retas do Senhor. Lembra lá de João Batista? Vós que clama no deserto, endireitai as sendas do Senhor, para que todos possam andar no caminho do Senhor. Então, parece que está dando norte para a gente aí. A temerosidade, o receio, né? a reverência receosa, ela parece ser melhor exercida quando a gente guarda os mandamentos e, guardando os mandamentos, tenta se manter o máximo possível nos caminhos do Senhor. Um pouco mais à frente, historicamente, vamos ao livro de Salmos, livro sapiencial, poético também, onde a gente lê no Salmo 111, no versículo 10, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Opa, está começando a clarear mais ainda. Então, olha só, a reverência receosa, ou seja, uma reverência que idolatre com a humildade de saber que eu não domino aquela deidade, eu não conheço a fundo, a ponto de tentar prevaricar com ela, é o princípio da sabedoria. Sabedoria do temor a Deus, segundo os Salmos, é o bom entendimento que tem todos os que lhe obedecem. Então, olha só, temer a Deus é o início da sabedoria. E a sabedoria é o que a gente quer atingir para poder fazer as obras serem melhor julgadas por Deus. Então, o temor a Deus, a reverência receosa, a reverência com humildade, a reverência com parcimônia, a reverência com prudência, é o início da sabedoria. E como isso se dá, João? Se dá da seguinte forma: bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Então, guarda os seus mandamentos, né? Guardar os mandamentos, obedecer, andar nas sendas do Senhor. Por quê? Porque isso vai fazer com que o louvor que nós temos a Deus, essa reverência, permaneça para sempre. Então, calma aí, vamos entender isso um pouco mais a fundo. Então, se o temor é o início da sabedoria, começa-se fazendo a reverência receosa, e a referência receosa sempre quer conhecer mais, entendam isso. Quando eu falo receio, no sentido de não dominar aquele assunto ou aquela entidade e não poder prevaricar ou manejá-la ao seu bel prazer, te impele naturalmente a ter que conhecê-la mais. Né? Se eu não quero desagradar a alguém, estou começando o meu namoro, não quero desagradar a ninguém, né? Não quero desagradar a minha namorada, eu preciso conhecê-la bem, eu não conhecia ela até então tão bem. Então, eu preciso conhecer aquilo. Então, eu tenho, sim, uma reverência temerosa, receosa. Não posso sair idolatrando, não posso sair reverenciando de qualquer forma. É necessário saber qual forma agrada. Por isso, receio. E aí, Salmo diz para a gente, o salmista Davi diz para a gente que essa forma é o bom entendimento para que se lhe obedeça. Se eu sei que a pessoa gosta daquilo e faço o que a pessoa gosta, eu estou obedecendo. Porque eu estou entendendo que para ter uma vida tranquila com a minha companheira, com o meu companheiro, eu tenho que conhecer bem e tentar obedecer os princípios básicos de uma boa convivência. E isso vai fazer com que o seu louvor, ou seja, a sua reverência a Deus, permaneça para sempre. Então, Deus vai estar sempre contente com você. Lembrando que esses atributos humanos da deidade, né, Deus está feliz, Deus está com raiva, Deus está triste, que a gente vê no Velho Testamento, são os antropomorfismos da deidade. Né? Mas era
e ainda hoje é a forma que a gente usa para melhor entender a nossa relação com a transcendência, a nossa relação com a deidade, a nossa relação com Deus, sendo que naquela época era muito mais presente e muito mais pesado. Passando então de Salmo para Eclesiastes, lembrando que a gente está evoluindo numa linha histórica, ok? Deuteronômio foi o primeiro livro histórico, depois Salmos, depois Eclesiastes. Segundo o que a gente tem segundo a concordância atual, né, sobre a linha histórica da produção bíblica. Lá em Eclesiastes 12:13, a gente já leu, estamos só repetindo, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever. Se somos criações, se somos criaturas, como Humberto Roden gosta de falar, criações de Deus, Deus nos criou a alma, Deus criou o nosso espírito, né? Emmanuel fala, somos todos espíritos simples e ignorantes, saídos diretamente das mãos de Deus, animados pelo hálito divino. Emmanuel também gosta muito de usar essa metáfora. Então, é o nosso dever entender aquele que nos criou. Porque se nos criou, criou com algum propósito. E se nós admitimos que somos imagem e semelhança, esse propósito do nosso Criador tem que ser expresso em nós de alguma forma. E se ele determinou uma lei, determinou mandamentos, nosso dever de criatura, de criação, é obedecê-los. E para obedecê-los, como é que a gente faz? Tem uma reverência sóbria, calma, prudente, né? Com um certo receio. Qual é o receio, João? Procure entender melhor isso que você quer reverenciar. Procure entender mais a fundo quais são os mandamentos desse Deus. Procure saber como é que se anda pelos caminhos retos dele. Ou seja, conheça o seu Deus mais a fundo, porque esse é o seu dever de criatura, conhecer o seu Criador. Aliás, nada do que nós já não soubéssemos, porque quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, primeira questão, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, do capítulo que fala sobre a lei natural, lei divina ou natural, o Espírito da Verdade é taxativo com Kardec. Ele diz, a lei natural ela é eterna, imutável e perfeita como o próprio Deus, e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, enquanto espíritos imortais jornadeando no cosmos, na obra geral do universo, por enquanto, nesse belíssimo planeta de provas e expiações, se você quer o mínimo de felicidade, você só pode se apoiar na lei divina natural. Por quê? Porque ela vai te indicar o que você deve ou não deve fazer. Ela é que diz qual a obra vai ser melhor vista e qual a obra vai ser não tão bem vista. É a lei divina natural. E, óbvio, o Espírito da Verdade já deixa aí a dica. Nós só somos infelizes quando dela nos afastamos. Então, toda vez que você se pegar triste, infeliz, sofrível, padecente, ansioso, angustiado, pare e pense. Qual aspecto da lei divina eu estou me afastando? É uma boa reflexão a se fazer. Toda vez que você se pegar para baixo, para um pouquinho e fala assim, tá bom, vamos ver qual aspecto da lei divina eu estou me afastando. É um excelente exercício. Porque lá na 619, o Espírito da Verdade vai dizer para Kardec que os homens de bem, ou seja, os homens inclinados à lei de amor, justiça e caridade, e os que decidem investigar a lei divina natural, são os que melhor a compreendem. Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje eu não fiz essa inferência. Mas eu me recordo que, numa das pesquisas que eu fiz, eu fui lá no original francês, porque me intrigou muito os homens de bem e os que decidem. Porque, para mim, parecia mais lógico, até então, os homens de bem que decidem investigá-la. E aí eu reparei que no original francês também tá. São duas personas. Por quê? Se você parar para pensar, nós não somos nós todos não somos tão homens de bem assim. E não sendo tão homens de bem, pelo menos eu, né? Desculpa colocar vocês no barco comigo, então vou tirar vocês do barco. Eu vou falar por mim. Eu não sou nada um homem de bem. Estou muito longe de ser um homem de bem. Mas eu decidi investigar a lei de Deus. Eu tento investigá-la com o máximo de sobriedade sobre o que é amor, justiça e caridade que eu tenho. E por isso, obviamente, aqueles que decidem investigá-la vão compreendê-la melhor.
O que, no final das contas, faz um ciclo. Porque se eu não sou um homem tão de bem assim, mas estou interessado, compromissado em investigar lá a lei de Deus, eu vou compreender melhor, e compreendendo melhor a lei de Deus, eu não vou ser mais feliz, não vou me tornar um espírito mais feliz, e um espírito mais feliz, ele forçosamente, consequencialmente, vai se tornando um homem de bem. Então, quanto mais você investiga a lei de Deus, mais a compreende, o que te torna um espírito cada vez melhor. Nada que nós já não soubéssemos, porque quando você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 8, entre os versículos 31 e 32, você vai ler o mestre sendo taxativo. Então, Jesus falava aos judeus que acabavam de crer nele depois de uma preleção no templo. João fala o seguinte: e Jesus dizia, então, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, me desculpe se alguém ficou decepcionado, mas a gente deu essa volta toda para chegar a uma conclusão que a gente vira e mexe chega em nossos estudos. Aquele que permanece na palavra de Jesus, que nada mais é do que a codificação mais compreensível que nós podemos ter do que é a lei natural ou a lei divina, quem permanecer no Evangelho, repetindo, que é a codificação possível para o nosso estágio evolutivo do que seja a lei divina natural, esses serão os discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles homens que melhor decidem investigar a lei de Deus, que fala na questão 619. Então, se nós permanecermos investigando a lei de Deus, através do Evangelho, que é a melhor codificação dessa lei que nós temos hoje para o nosso estado evolutivo, nós seremos discípulos e conheceremos a verdade, porque a gente vai entender melhor a lei de Deus. E a verdade vai nos libertar de quê? Da sua ignorância da lei divina, que é a raiz de todo mal. Somente a ignorância da lei divina te permite ser egoísta, ao invés de ser empático. E a gente sabe, segundo a doutrina dos espíritos, que a raiz de todo mal está no egoísmo. Então, libertos que seremos da nossa ignorância da lei divina, não cabe mais a nós sermos egoístas. Você pode ser, sim, singular. Você pode, sim, respeitar a sua individualidade, porque você é um espírito que está evoluindo e responsável, único por essa revolução. Mas egoísta, egocintônico, nós não podemos ser mais quando a gente conhece a lei de Deus, porque a gente entende logo de cara, e talvez seja a primeira coisa que você vai entender quando você decide estudar a lei de Deus, é que nós todos fazemos parte de uma imensa, inimaginável, imensurável engrenagem que está completamente interligada, imersa na sabedoria, no pensamento, na inteligência divina, e que somente pela sublime lei da cooperação nós conseguimos existir com o propósito divino. Somente cooperando. Então, quando você conhece a lei de Deus, provavelmente a primeira coisa que você vai entender é que você não pode pensar em você somente. Você não pode olhar só para o seu umbigo. E para a gente fechar, lá no Fonte Viva, na lição 173, intitulada Ante a Luz da Verdade, onde Emmanuel comenta o versículo 32 do capítulo 8 de João, ele diz para a gente o seguinte: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Ou seja, a nossa noção de liberdade, que é fazer o que eu bem entender, ter o direito de fazer o que eu acho certo, precisa passar sob o crivo de qual é o seu propósito frente à sua obrigação de entender a lei de Deus. Em outras palavras, a sua liberdade, ela é delineada, não cerceada, ela é delineada, ela é delineada pelo Evangelho, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Não é o Evangelho que vai dar os limites da sua liberdade, mas o Evangelho indica em qual limite a sua liberdade passa a ser egoística. Isso é muito legal de você perceber. O Evangelho, a prática do Evangelho, estudando o Evangelho e tentando praticar o Evangelho, ele continua te deixando livre. Você tem o livre arbítrio, pode fazer o que quiser, mas vai ser responsável pelo fato, pelos seus atos, e vai ter que sofrer as consequências.
Então, Emmanuel diz, só pode haver uma verdadeira liberdade, ou seja, você só pode estar livre para ser feliz, livre para ser o que você é, livre para vivenciar o seu propósito, quando você está submisso, está manso ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade, diz Emmanuel, é perceber o sentido da vida. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito do princípio inteligente do universo que todos nós somos? Hoje, nominados, né, como Silvia Andréa, Fátima, João, mas nós somos princípios inteligentes. É isso que nós somos. Nós estamos, João. Nós estamos, Adriele. Nós estamos, Ilcimar. Nós estamos, Márcia. Mas nós somos e sempre seremos princípio inteligente do universo. Imagem e semelhança do Criador. E qual é o nosso propósito? Dizem que essa resposta pode ser tida naquela questão, 132, se eu não me engano, onde fala o motivo da reencarnação. A reencarnação é para você expiar e aprender com a expiação e depois ter condição de ser provado. E uma segunda coisa você faz quando reencarna. Você vai cumprir com a parte que te cabe na obra geral do universo. O seu propósito é ajudar a Deus a manter o universo ordenado. E aqui no nosso estágio evolutivo, o universo ordenado pode ser metaforizado, pode ser representado pela metáfora sublime e muito prática do reino dos céus, como Jesus sempre falou. Ou seja, a reforma íntima, o melhor entendimento da lei divina. Então, perceber a verdade é perceber o sentido da vida. Conhecer a verdade, perdão, é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Ou seja, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, botar em prática o que você aprendeu, levar à prova o que você aprendeu para ver se é realmente aquilo, se você entendeu direitinho, e burilar, burilar, burilar. E aí eu pergunto a vocês, o que você aprendeu com Jesus hoje na nossa provocação? E essa é a hora que eu deixo com vocês os comentários. Fiquem à vontade, só se organizem, não fala todo mundo junto não, senão eu não vou conseguir entender. Pode falar, Silvia Andréa. Bom, você foi falando, João, eu fui anotando aqui algumas coisas que, primeiro, esse relacionamento familiar com Deus, né? Uhum. O que nos motiva para nos comportarmos como filhos durante a nossa caminhada, não apenas enquanto a gente está usando essas vestimentas. João, você está conseguindo ouvir a Silvia? Estou baixinho. Eu estou conseguindo ouvir ela baixinho. Chega mais perto. Agora eu estou ouvindo melhor. Eu estava longe. Então, Valeu. voltando um pouquinho, esse relacionamento familiar, né? O que nos motiva para nos comportarmos como filhos? E em relação ao temor, nós somos crianças pequenas ainda, né? A gente está engatinhando. E o temor, o medo, ele faz parte do imaginário infantil, né? Ele é muito presente. E alguns medos nos perseguem, né? Alguns temores. E aí, eu vou falar no geral, né? Quando a gente tem medo, a gente tem respeito, né? A gente reverencia esse medo, né? Como algo que a gente ainda não tem autoridade moral, né? As nossas fraquezas. E pensando nesse pai, é um medo de cair perante ao pai, né? E aí vem a figura desse pai, né? Um juiz que julga, e esse julgamento, né? Conforme a gente evolui, eu acho que a gente acaba julgando a nós mesmos, né? A gente vai julgando conforme a nossa evolução, a gente consegue olhar para os nossos erros e julgar os nossos erros. E a prova disso é
Muitas vezes a gente escolhe as nossas provas mediante os nossos erros, né? E eu vejo diante desse julgamento todo que quer mostrar nesse versículo o olhar puro de Deus, de Jesus, que vem mostrar para a gente um julgamento perfeito, que não condena, mas ele vem orientar a nós e oportunizar infinitos reparos, né? A cada respirar é uma oportunidade para a gente reparar os nossos erros, né? E aí vem o vigiar constante, né? Quando a gente se sente julgado, ou quem já não se sentiu julgado, ou quem nunca julgou, né? A gente é uma situação muito pesada, né? Quem nunca falou uma frase, né? Como você pôde fazer isso, né? Como se a gente também nunca pôde fazer algo que para alguém foi uma situação dolorosa e humilhante, né? E o importante disso que eu vejo é a gente continuar, mesmo a gente continuar olhando, mesmo quando a gente é julgado, ou quando a gente tenta não julgar, Deus continua sendo nosso Pai e Jesus nosso irmão, né? E nós, irmãos que somos, né? Então, sempre quando a gente errar, lembrar quem é o nosso Pai sempre, né? E a nossa essência, como no versículo anterior, como ilustra o versículo anterior, a nossa essência é ser santos e melhorar nossa prática santa, né? E aí, trazendo para o Espiritismo, qual que é a nossa essência, né? Sermos espíritos crísticos, elevados. E aí, por fim, só, você falou de discípulo, né? E eu trago também a contribuição do livro da Manjedoura Emaús, né? Que eles falam de que lá no livro fala de 4 círculos próximos a Jesus, né? Os adeptos, os discípulos, os apóstolos e os 3, que eram os amigos íntimos de Jesus, né? E eu acredito que nós, os adeptos, são aqueles que já têm noção dessa construção moral, mas ainda não tem esse comprometimento com o Evangelho. Então, eu acho que a gente está caminhando, sinceramente, por mais que a gente ache que a gente ainda não está apto, eu acho que a gente está caminhando para ser discípulo, porque o que difere o adepto do discípulo é o comprometimento com o Evangelho. E eu vejo que a gente, com esses estudos, com esses grupos, e com esses movimentos dos NEPs, a gente tem um comprometimento que está tentando manter um comprometimento com o Evangelho, né? Então, essa é uma das características dos discípulos, né? Ter esse comprometimento com o Evangelho. E, para finalizar, só enxergar o outro, né? O lugar que o outro está também na caminhada. E eu acho que quando a gente passa a enxergar o outro, a gente é respeito, é amor, né? Aí a gente aprende a não julgar e a aceitar o olhar puro de Deus quando a gente cai, quando a gente erra, e lembrar que Ele é o nosso Pai. É isso. Câmbio, desligo. Excelente, Silvia André, excelente. Muito obrigado. Tua fala me fez lembrar fortemente do episódio de Antioquia, aquela briga, né, que teve, aquela discussão que teve entre Paulo e Pedro, está narrada no Paulo e Estevão, na parte 2 do livro, capítulo 5, Lutas pelo Evangelho. Né, diz que, rapidamente, né, só para contextualizar, para quem não lembrar, né, Paulo chamou Pedro até
à igreja de Antioquia para resolver algumas questões sobre se os gentios tinham que ser circuncisados ou não, porque era uma discussão vigente. E a chegada de Pedro foi muita alegria, né? Pedro, sempre muito querido por todos, muito venerado por todos, e Paulo, com a admiração que tinha por Pedro, né? Pedro estava alegre demais, e Pedro era uma personalidade festeira e alegre, e muito, muito, muito dentro da singeleza de comportamento dele, principalmente no final da vida, que é onde se passa essa história, ele deveria ser uma pessoa extremamente agradável e festeira, como sempre foi. Então, a irmã não fala que ia, almoçava na casa de um, jantava na casa de outro, estava sempre em conversação com um, com o outro. Quando Tiago, sabendo, né, que Pedro estava lá e temeu por Pedro dar razão a Paulo, que dizia que não tinha nada a ver circuncisar, e Tiago, fiel observador da lei, dizia que tinha que circuncidar, mandou 2 varões da igreja de Jerusalém para lá espionar Pedro. Quando os caras chegaram, Pedro murchou igual taioba na manteiga quente. E Paulo ficou muito pau da vida com isso. Aí, numa noite de pregação do evangelho, Paulo começou a acusar Pedro, cobrando, né, uma acusação, inclusive, até justa. Né? Como que você, que é o arauto, você que é a pedra, né, onde vai ser edificada a igreja do nosso Senhor, você que é o arauto máximo, a figura de referência do evangelho, como é que você se comporta dessa maneira? Né? Você está aqui, não pendeu para um lado, não pendeu para o outro, chegou fazendo a turma do não sou a favor nem contra, muito pelo contrário, mas você é a pessoa que precisa dizer quais são os rumos. Você, né? Jesus deixou você para orientar a gente e está lá sentando a lenha em Pedro, e Barnabé começa a chorar igual uma criança, porque Barnabé era amigo de Pedro, melhor amigo de Pedro, melhor amigo de Paulo, né? Ah, para com isso, sei que, e aquela discussão, e Pedro foi ficando sem graça, sem graça, sem graça, e ele fechou os olhinhos dele, segundo a narrativa de Emmanuel, e pediu, né, Senhor, o que eu vou fazer? E aí ele começa a lembrar dos ensinamentos, como né, o espírito dele foi vagueando pelas lembranças lá de Cafarnaum, do Lago de Genezaré, repassou rapidamente a história toda dele com Jesus, e aí Emmanuel fala que quando chegou ao ápice, que todo mundo achava que Pedro ia explodir e investir contra Paulo, né, porque todo mundo sabia também da impetuosidade de Pedro. Quando achou que Pedro ia sentar a mão na cara de Paulo, que ia virar aquilo que procó danado, ele se levantou sereno, Emmanuel diz, mas com os olhos marejados de lágrimas, que não chegavam a correr, a escorrer, Emmanuel fala, aquele olho marejado. E aí Pedro fez aquela pausa um pouco mais longa para todo mundo ficar naquela expectativa, ergueu a voz e apaziguou o tumulto, nas palavras de Emmanuel. E aí eu vou relembrar a fala de Pedro, que casa muito com o que você falou, Silvio André. Ele fala assim, irmãos, disse Pedro nobremente, muito tenho errado nesse mundo. Não é segredo para ninguém. Cheguei a negar o mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto ao seu julgamento. E rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Olha que bela coice de luva de pelica que ele deu em todo mundo. Poxa, todo mundo aqui sabe que não é para julgar, para não ser julgado, nem medir com a vara, porque você vai ser medido com a mesma vara. Todo mundo já tinha lido isso dos escritos de Mateus. Né? Todo mundo já sabia que Jesus em algum momento tinha falado. Mas Pedro falou, gente, eu não sou perfeito, vocês me têm como figura máxima, mas eu sou aquele que negou o mestre. Eu sou aquele que falei que morreria com ele e terminei a noite negando. Mas a medida que eu tenho da misericórdia do Senhor é justamente a profundidade da minha fraqueza. Quanto mais fraco eu sou, mais o Senhor é misericordioso comigo. Então, se eu errei, eu peço para vocês perdão. Mas não se esqueçam que vocês também têm que submeter o julgamento ao Altíssimo, porque Deus vai julgar cada um pelas suas obras. Então, eu lembrei muito dessa fala de Pedro, que eu acho fantástica. Né? Para mim, uma das melhores falas do livro Paulo Estevão, que já é recheado de falas fantásticas, mas essa fala de Pedro, ela ressoa em mim de uma forma impressionante. Vou até repetir.
Muito tenho errado nesse mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Fantástica a fala de Pedro. Obrigado, Silvia Andréia, por ter me proporcionado lembrar disso. Muita gratidão. Alguém mais gostaria de comentar, gente? Um de cada Eu queria vez. comentar, João. Fala, Ismar. Esse versículo assim, bate no coração da gente e no lombo, né? Porque quando fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Aí, né, o que eu aprendi, nós, e eu, né, como você mesmo falou aí anteriormente, eu vou falar de mim e eu. Né? Como que eu tenho agido nessa situação de acepção? E outra coisa, seremos julgados segundo as nossas obras. Aí eu fiquei na reflexão, quais são as obras que realmente interessam a Deus? Não é? Nós somos aí ligados às obras materiais, né? Aos nossos trabalhos que ajudam os irmãos, claro que isso é muito importante, mas pelo que nós fomos caminhando no estudo aí, eu percebi que a maior obra é o conhecimento, né? Porque é só após o conhecimento que nós praticaremos, então, esse evangelho maravilhoso. E, no final, que você colocou né, as várias formas de como temer a Deus ou fazer a reverência temerosa, né, de Deuteronômio, guardando os mandamentos, o princípio da sabedoria, né, conhecendo a lei divina natural, permanecer na palavra de Jesus, né, conhecereis a verdade é o verdadeiro sentido da vida, né, crescer em serviço e burilar-se. Eu lembrei lá do Evangelho segundo o Espiritismo como fazer essa reverência temerosa ou temer no vigiai e orai. Perfeito. Não é? Eu acho que seria importante. Para mim aqui foi importante lembrar disso. Se eu conseguir começar a vigiar e orar, vigiar no sentido de burilar meus pensamentos, minhas atitudes, né? Minhas convicções, e orar no sentido realmente de conhecer a Deus, né? De seguir a Jesus com essa forma aí de ser o seu discípulo, também é uma forma muito boa de reverenciar a Deus temerosamente. Perfeito, Mar, perfeito. Emmanuel fala na obra dele que duas asas que nós temos que desenvolver vão nos alçar o voo até Deus. Ele fala que uma asa é a sabedoria e a outra asa é o amor, né? E aí, ouvindo a sua fala, eu cheguei a uma conclusão. O vigiar e orar é o primeiro passo para você desenvolver essas asas da sabedoria e do amor. Por quê? O vigiar, como você bem falou aí, ele pode ser interpretado, o que é um vigilante? Ele pode ser interpretado aquela pessoa que esquadrinha o terreno, que está sempre vigiando o que está de errado, né? Aquela pessoa que conhece o que é o normal, o que é o quando estar tranquilo. Ou seja, é a pessoa que se interessa em conhecer a parte correta da lei, né? E o que é o orar? Orar não é fé em ação? A oração não é orar, não é fé em ação. Então, o orar é justamente você trabalhar, né? O vigiar é burilar a sua alma, burilar o seu pensamento, burilar o seu entendimento. Perfeito. Adorei isso, né? E o trabalho, o serviço, é o orar. Talvez a oração seja a primeira forma de serviço que a gente pode ter. Lógico, claro, é evidente que, em se tratando de primeira forma, está longe de ser a única.
Está longe de ser a única, mas talvez seja um primeiro passo. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito e ultimamente tem acontecido mais do que de costume. Lembra que eu falei para vocês durante tudo que toda vez que você se pegar triste, angustiado, ansioso, ou com qualquer tipo de afeto ou sentimento ou emoção negativa que não seja compatível com a felicidade que a lei divina natural te proporciona, que você deve parar e perguntar onde você está se afastando da lei de Deus? Então, isso tem acontecido com uma certa frequência comigo. E eu não tenho conseguido, né, com clareza, saber onde eu estou me afastando. Então, vou dar uma dica para vocês, que foi um insight que eu recebi em cima da fala da Elcimar. Toda vez que você estiver com dificuldade, toda vez que você não souber o que fazer, né, toda vez que você fazer a pergunta primordial, a gente já fez um estudo sobre isso, a gente já conversou sobre isso aqui, né? Senhor, o que queres que eu faça? A pergunta primordial que todo mundo deve fazer nos momentos de dúvida, nos momentos em que você se vê perdido, sem grandes elucidações. Mas quando essa resposta não vier, ou você não conseguir entender o que foi respondido, da resposta, Senhor, o que queres que eu faça? E você não conseguir, então, entender qual aspecto da lei de Deus que você está se afastando, ora. Porque, não sei se vocês vão concordar comigo, se você chegou a esse ponto que eu estou narrando, você deu uma falhazinha, eu dei uma falhazinha no sistema de vigilância. Eu deixei algo passar. Então, eu não estou muito apto, não estou conseguindo discernir. Ora, porque você vai precisar de discernimento acima daquele que você já tem, porque se você tivesse discernimento suficiente, você não teria sido invigilante. Se você não tivesse sido invigilante, você não tinha cometido tropeço. Se você não tivesse cometido tropeço, não estava sofrendo consequências, não estava sofrendo com as consequências. Então, assim, o vigiar e orar, eu vejo esse mar como o brotinho dessas asas, né? A asa sem penugem, né? Da sabedoria e do amor divino. Então, a gente deve começar por elas, né? Principalmente, como eu narrei para vocês agora, e fica a minha dica, principalmente o orar. Eu inverteria só a lógica, né? Ora e vigia. Ora e vigia. Até porque a oração vai te auxiliar a vigiar mais e melhor. Mas então, quando você não souber o que fazer, a primeira coisa, faça uma oração. Mas não fique só na oração. Lembrando, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Então, a oração pode redimir os pecados? Não, não pode. Redimir os pecados, não. Deus vai ouvir sua oração? Vai ouvir sua oração. Mas ele quer atitude, ele quer exemplo, ele quer transformação, ele quer prova de que você entendeu a parte da lei divina que estava faltando. Então, comece pela oração. Adorei isso, Mar. Muito obrigado. Você resolveu um problemão meu aqui agora. Mais alguém gostaria de comentar, gente? Sim, não, talvez. João, Olha eu lá, quero hein? só ouvir. Eu quero Pode só falar, ouvir Fátima. hoje, João, que eu tô com uma dor de cabeça danada e tô só quietinha ouvindo, tá bom? Eu estou vendo que sua vozinha está diferente. Então, já Mas essa dor vai melhorar. Pode ficar tranquilo. se Deus quiser. Tomei Do mesmo remédio. jeito, do mesmo jeito que você estava comentando que tem momentos na palestra que, né, que eu e você emocionamos na mesma hora, hoje você vai melhorar também. Fica tranquilo. Exatamente. Né? Obrigada, João. Nada, obrigado a você. Mais alguém gostaria de comentar, meus irmãos? Nesses minutos finais nossos aqui? Olha lá, em Doriuma. Vou encerrar, hein? Depois não vai ficar chorando na cama e falar assim, poxa, eu podia ter falado isso, não falei. Dori duas. Meus irmãos, vou interpretar esse silêncio de vocês como todos satisfeitos com a construção que nós fizemos hoje. Lembrando que o que ficou pendente ou o que ficou parcialmente entendido, ou qualquer insight ou qualquer opinião que você quiser dar depois do estudo encerrado, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp para isso. Pode levar a questão para o grupo de WhatsApp para a gente debater lá. Aliás, uma prática que eu gostaria que a gente fizesse mais vezes. É muito raro a gente fazer essa prática, eu gostaria que a gente fizesse mais vezes. Então, se ficou alguma coisa pendente, se alguém lembrar de alguma coisa depois do estudo, fique à vontade de usar o nosso grupo do WhatsApp para continuar o nosso debate sobre o tema. E agradecendo a
presença, o carinho, a indulgência, né, a atenção, o companheirismo de todos vocês, a confraria de todos vocês, eu vou convidar a todos para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus para a gente encerrar nossos trabalhos da noite. Eu gostaria que todo mundo colocasse na sua tela mental a imagem do nosso mestre, nosso divino amigo, nosso bom pastor, nosso paraninfo, que é esse exercício da jornada espiritual. Vamos imaginar o nosso mestre Jesus com um intenso carinho, vibrar a partir da imagem dele, e aí sim alçar voo até a inteligência suprema e maior, que é o nosso Pai, dizendo: Pai, graças vos damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, tentando cada um com seu quinhão de potência, seu quinhão de carinho, de caridade, seu quinhão de caridade e de sabedoria, tentando construir percepções maiores do que as que nós temos individualmente, e assim conseguirmos alavancar a nossa reforma íntima, para que nós possamos ser cooperadores do seu Evangelho de forma cada vez melhor e cada vez mais poder entendê-lo para cooperar cada vez mais. E por isso nós te damos graça, Pai. Damos graça aos irmãos espirituais que nos assistem sob a égide do Mestre, nosso paraninfo, nosso bom pastor. E cooperam conosco no anonimato da invisibilidade, muitas vezes sem que nós percebamos e, na maioria das vezes, sem que nós nos demos conta. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a cada irmão espiritual que, do lado de lá do túmulo, assiste por nós e se preocupa em estar aqui conosco, intuindo a cada um, soprando na nossa mente as ideias que vão germinar e dar frutos de mudança. Nós agradecemos a todos vocês, irmãos da espiritualidade. Pedimos ao Pai, em especial, aos nossos credores do passado, aqueles a quem nós ofendemos, aqueles a quem nós retiramos as benécias e servimos de pedra de tropeço. E cada um deles, aqueles que nós conhecemos e que os ainda não conhecemos, possam receber agora, a partir da vibração amorosa que nós estamos emanando nesse momento, o nosso pedido singelo de perdão e o compromisso de que tudo vai ser quitado até o último centavo. Tão logo ambos estejam em condições, no tempo de Deus, para que isso se ocorra da maneira mais legítima e da melhor forma. Agradecemos também ao Pai a presença dos nossos irmãos encarnados, nossos companheiros de jornada reencarnatória, os braços fortes dos ombros amigos, as inteligências em consonância, em prol do mesmo valor, do mesmo bem, que estarmos todos aqui proclamando a doutrina dos Espíritos e celebrando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças vos damos, ó Pai maior, e pedimos que nessa semana possam se frutificar os ensinamentos de hoje e que nós possamos voltar na semana que vem, nesse mesmo horário, todos aqui juntos, melhores do que estamos saindo hoje. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, nós te pedimos humildemente, em nome do Mestre Jesus, que se assim for da tua vontade, que assim seja. Amém. Minhas irmãs queridas, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, lembrando que temos um encontro domingo à noite no NEP Alcione, conto com vocês todos lá, e quarta-feira que vem, com a graça de Deus, estaremos todos juntos. Fiquem com Deus, excelente semana para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Melhoras, Fátima. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, obrigado a vocês, queridos. Com Deus. Tchau, tchau.